Em 2015, uma das minhas bandas preferidas lançou uma música chamada Catarses. Confesso pra vocês que antes de ouvir essa música, eu não conhecia essa palavra, ou no mínimo ela tinha passado desapercebida por mim até então. Acontece que, quando eu fui pesquisar o significado dessa palavra, que em português é catarse, eu descobri não só que essa palavra tem conceitos incríveis, mas também que ela descrevia algo que eu particularmente já gostava muito, mas não tinha um nome para isso até então. Se eu tivesse que resumir o significado de catarse numa frase só, eu diria que catarse é a evolução através do sofrimento. Mas essa palavra tem muito mais profundidade do que podemos imaginar inicialmente, tanto que, apesar de ser um termo de origem filosófica, catarse tem seus significados na psicanálise, na psicologia, na religião e, no mais importante para mim, na arte. Além de, claro, ela aparecer muito nas nossas vidas. É aquela velha história: quanto mais a vida te bate, mais forte você fica. Quanto mais você sofre, mais sólido seu espírito se torna. Mas vamos por partes. Vou dar alguns exemplos práticos para vocês entenderem alguns tipos de catarse. E vamos começar do começo, a catarse na arte. Tenho certeza absoluta que quase todos vocês já devem ter escutado uma música triste, que deixou vocês tristes também, mas vocês gostaram da música no final das contas, não gostaram? Sing me to sleep, sing me to sleep, and then leave me alone. Don't try to wake me in the morning, 'cause I will be gone. Ou então quando a gente assiste um filme bem dramático, com uma história bem pesada, que faz a gente pensar na vida, e apesar de qualquer coisa, mesmo que esse filme dê uma bad, achamos aquele filme fantástico. Pois então, para me ajudar a explicar isso, eu vou chamar Aristóteles, o famoso filósofo grego. Lá em 300 e poucos anos antes de Cristo, ele já tentava começar a explicar a catarse. Na época dele, óbvio que não existiam filmes, mas existia o teatro. Segundo ele, peças de teatro com enredos que faziam os personagens passarem por tragédias, consequentemente, faziam o público atingir a catarse. Isso fica mais fácil ainda quando o público se identifica com o que está consumindo. É por isso que, por exemplo, muitas pessoas, quando estão tristes, não procuram músicas alegres para ouvir, procuram músicas tristes mesmo. Essas pessoas, inconscientemente, estão buscando por catarse. Elas estão se atirando contra o sofrimento e se entregando a ele, para serem libertas, para se purificarem. E muitas vezes, quando uma pessoa triste por algum motivo vai para algum lugar alegre para tentar resolver o problema, muitas vezes isso não funciona nem um pouco e, em alguns casos, pode até piorar. Ainda falando da catarse na arte, talvez o melhor exemplo antigo que eu tenha para dar seja Romeu e Julieta, de Shakespeare, que, resumindo, conta a história de um casal de amantes que pertenciam a famílias que eram rivais. Todas as barreiras entre o amor dos dois acabam culminando num ponto onde os dois se matam por não poderem viver juntos, e após a morte dos dois, as duas famílias que eram rivais se sentem culpadas e decidem fazer as pazes. Eu, particularmente,
adoro histórias com bad end, ou seja, histórias com final que não seja feliz. Primeiramente, porque enredos com final feliz são muito óbvios e muito chatos. Você já assiste a coisa despreocupado, sabendo que no final vai dar tudo certo. E segundo, quando uma boa história atinge a gente em cheio com um final que a gente não esperava, isso nos desperta emoções e algumas vezes até consegue fazer a gente refletir sobre algumas coisas, algum aspecto da vida. Isso é a arte fazendo a gente chegar numa catarse. Mas a catarse está muito mais presente nas nossas vidas do que podemos imaginar, às vezes de forma simples e às vezes de formas tão grandes que podem mudar o nosso rumo para sempre. Por exemplo, na religião, no cristianismo, para ser mais exato. Quando uma pessoa vai se confessar numa igreja, ela está almejando atingir uma catarse. Ela vai reviver, através das palavras durante a confissão, algo que ela fez e que ela se arrepende, para poder expurgar a culpa e expulsar a responsabilidade. O médico criador da psicanálise, Sigmund Freud, também deu o nome de catarse para um processo que ele inventou. Esse processo consistia em curar um paciente de algum trauma, justamente fazendo a pessoa se lembrar e falar da coisa que gerou esse trauma, mesmo que ela estivesse apenas no subconsciente da pessoa. Resumindo, a dor faz parte da vida de todo ser humano, seja uma dor física ou emocional. A cada vez que sofremos na nossa vida, amadurecemos e passamos a enxergar as coisas de uma maneira diferente. E a cada problema resolvido, a cada barreira superada, a cada ferimento curado, nos tornamos pessoas melhores. A vida de toda pessoa nesse mundo passa por momentos difíceis. E por mais loucura que isso possa parecer, cada um desses momentos difíceis também representa uma oportunidade de evoluir. Evoluir através do sofrimento. Isso é catarse. Bearer of the curse, seek misery. For misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. The curse is a part of life itself.